Fala, galera. Bom dia, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, né? Apesar das dificuldades, apesar desse momento estranho que a gente está vivendo aí, né? Que não é fácil para ninguém, mas a gente não pode parar, não pode deixar de se abater, né? Precisamos fazer nossas coisas, né? Apesar das suspensões, o ano não parou, né? E a gente precisa, então, retomar nossa rotina, tá? Então, conforme, né, foi sugerido pela coordenação da escola, né, a gente vai estar usando essa semana, como vocês já perceberam, né, para fazer aí uma pequena revisão do que a gente fez nesse momento pré-parada, né? Nesse momento antes aí da pandemia se estabelecer, essa coisa toda. Então, né, a gente vai fazer aqui, na aula de hoje, uma pequena revisão, né? Rever, falar novamente daquilo que nós vimos anteriormente, né? Tentar reacender algumas discussões, né, tentar recuperar parte daquilo que a gente vinha debatendo, daquilo que a gente vinha fazendo. Beleza? Então, eu preparei aqui uma espécie de guia, né, um pequeno PowerPointzinho para a gente, né, realmente, né, se guiar aqui, né, e a gente, então, poder fazer isso, tá? Vamos lá. Então, a gente já começa falando lá do capítulo 1, né, onde nós falamos sobre a política externa do segundo reinado, lembrando que a gente está aí ambientado nesse recorte temporal, né, entre o fim da monarquia, né, o fim do segundo reinado e, né, o surgimento da república, né, os 4 primeiros capítulos que abordamos estão nesse contexto, estão parados aí nesse contexto, tá? Então, falando sobre a política externa do segundo reinado, né, destacando inicialmente aqui, né, as relações brasileiras com a Inglaterra, né? A Inglaterra, que era uma parceira comercial importante do Brasil, era a principal potência mundial naquele momento, né? A Inglaterra que vinha, né, acompanhando já desde muito tempo, né, o próprio nascimento do Brasil, né? Tem o dedo também da Inglaterra, já que a Inglaterra tinha uma ascendência muito forte, sobretudo de origem econômica, com a Inglaterra, com Portugal, perdão, né, nossa antiga metrópole, tá certo? Então, né, a Inglaterra ela vai se tornar, né, uma parceira de primeira ordem do Brasil, né, de primeiro momento, né, e vai estabelecer com o Brasil um diálogo, né, a gente pode chamar assim de diálogo, embora muitas das vezes fosse muito mais uma discussão do que um diálogo, enfim, no sentido de imposição. Né, a Inglaterra vai, né, colocar para o Brasil desde sempre a sua preferência, né, pela adoção de um regime liberal. Né? A Inglaterra que vai se colocar, né, como estandarte do liberalismo mundial, né, até por conta da Revolução Industrial, até por conta de dominar mundialmente os mercados. Né? Então, à medida em que o Brasil demorava a se inserir, né, nessa ótica do capital, né, nessa órbita do liberalismo capitalista, a Inglaterra, então, vai passar por alguns problemas, passar por alguns atritos, né, com o Brasil, né, o que vai resultar em alguns incidentes. Como a gente está vendo aqui, né, logo no primeiro item, ó, onde destaco aí 2 momentos, né, em que essa relação vai se tornar conturbada no segundo reinado, né, que estão diretamente ligados aí, né, que é o momento em que o Parlamento brasileiro, né, estabelece a chamada tarifa Alves Branco, né, essa tarifa Alves Branco, né, que vai estabelecer aí uma sobretaxa, né, sobre produtos mercadorias inglesas de origem britânica, né, então isso vai incomodar tremendamente, né, ao capital inglês, uma vez que, né, com isso, né, aquele arranjo liberal era substituído por um arranjo, né, mais nacionalista, se a gente pode chamar assim, né, e
essa tarifa alvo branco, né, que vai dificultar, né, consequentemente, a entrada de mercadorias inglesas aqui, ela foi retaliada, né, pela Inglaterra com o apertamento das medidas de combate ao tráfico de africanos escravizados, né, o chamado Bill Aberdeen, né, como nós chamamos no Brasil, né. Então, o Bill Aberdeen vai significar a reação inglesa, né, a essa tentativa brasileira de acabar, né, com as facilidades ou com as preferências, né, comerciais inglesas aqui, né, no nosso mercado, tá? Então, o Bill Aberdeen, ele deve ser entendido por nós à luz, né, da chamada tarifa alvo branco, tá? Estão diretamente relacionados. À medida em que, né, a elite brasileira tenta dificultar a entrada de mercadorias britânicas aqui, né, a Inglaterra reage estrangulando, né, o comércio de africanos escravizados, que era algo que diretamente interessava, né, a elite brasileira, né? Essa política externa brasileira do Segundo Reinado, ela também vai ter, né, como característica, além desses eventuais problemas com a Inglaterra, além desses eventuais, né, choques com a Inglaterra, com o capital inglês, com os interesses do capital inglês, né, vai ser marcada também por um forte viés intervencionista do Brasil, né, na região do Prata, né? O Brasil, ele vai estabelecer uma interlocução com seus vizinhos, uma interlocução bastante complexa, né, onde o Brasil vai se ver apoiando, né, intervenções, golpes, né, reviravoltas na política interna dos países vizinhos, né? Países como Uruguai, países como Argentina, eventualmente esses dois países, principalmente, né, vão ter a sua política interna, né, digamos assim, tocadas pelos interesses brasileiros, né? O interesse brasileiro na região do Prata, né, tem a ver com o controle, né, sobre a navegação de alguns rios, né, da região, Rio Paraná, Rio Paraguai, ou Rio Uruguai, Rio Paraná, entre outros, né, da região do Estuário do Prata, tá certo? Esse estuário que também interessava diretamente a um outro país, que era o Paraguai, né, o Paraguai que tinha uma dependência muito grande, tanto para receber importações, como também, né, para enviar suas exportações, de utilizar o Rio da Prata, né, como escoadouro para isso, tá certo? E que, à medida em que o Brasil, né, se vê aí desejando, almejando o controle da região, o Paraguai vai se ver ameaçado nas suas posições, vai se ver, né, em perigo, né, a sua economia, sobretudo, que era uma economia, né, algo pujante, né, também a gente tem sempre que matizar, né? A gente tem sempre que não carregar nas tintas, né? Eu já vi muitos livros didáticos, eu não ficando adendo aqui, né? Muitos livros didáticos falando aí, né, que o Paraguai era uma potência econômica, que o Paraguai, né, ameaçava, né, a hegemonia britânica no Cone Sul. Calma, gente, muita calma nessa hora. Não é bem assim, né? O Paraguai nunca foi uma potência mundial, né? O Paraguai sequer talvez tenha sido uma potência regional, mas é inegável que, né, o governo paraguaio, não me refiro só ao governo do Solano Lopes, né, do Francisco Solano Lopes, que foi o governo que pegou a Guerra do Paraguai, né, mas os governos anteriores sempre se notabilizaram por fazer, né, uma política nacionalista, uma política, né, pelo menos de não total subserviência aos interesses externos, tá? Então, muita calma, uma coisa não quer dizer outra, ok? E aí, voltando a falar aqui, né, dessas interferências brasileiras, né, esse mapinha que eu coloquei no slide aqui para vocês, ele fala sobre, né, dois momentos dessa intervenção brasileira, que é, né, as campanhas contra o Uribe, Juan Manuel Uribe, presidente da República Uruguaia, e
né, a campanha brasileira contra Juan Manuel Rosas, né, que era o presidente argentino desse momento. Né? O Brasil vai, então, apoiar a oposição, vai deslocar, né, homens para as fronteiras desses países, pressionando, então, a situação, né, e favorecendo golpes que vão depor tanto Uribe quanto Rosas, né, dois presidentes aí que, inclusive, almejavam a possibilidade da construção de um país só, né, que colocaria em xeque, sem dúvida nenhuma, a posição de hegemonia do Brasil na região do Rio da Prata. Né, seria um concorrente de peso aí às pretensões brasileiras, e por isso o Brasil se vê ameaçado, né, e por isso o Brasil, então, vai agir na região. Okay? Essa política externa do segundo reinado, né, como eu disse, vai ser pontuada por atritos com a Inglaterra e também, né, a intervenção brasileira, interferência brasileira na política dos países vizinhos. E, né, fechando esse slide aqui, eu menciono a chamada questão Christie, né, que foi um conjunto de pequenos problemas, né, diplomáticos, pequenos embaraços diplomáticos que o Brasil teve com a Inglaterra, né, no segundo reinado. O primeiro motivado, né, por um suposto saque de embarcações inglesas no sul do Brasil, né, e o governo britânico, então, vai passar a exigir, né, do Brasil uma indenização, né, acerca disso. E os problemas voltam a se reacender quando da prisão de 2 marinheiros britânicos no Rio de Janeiro, né, esses 2 marinheiros aí que foram, né, pegos fazendo bagunça, digamos assim, né, nas ruas do centro do Rio. Eles foram presos e a Inglaterra, então, né, alegou a infração de acordos com os brasileiros, já que os ingleses deveriam ser julgados por magistrados ingleses e não brasileiros, enfim. Né, vai se exigir a retratação pública do Brasil, vai se exigir a demissão, né, dos oficiais que efetuaram as prisões, e Dom Pedro II não vai concordar, óbvio, ele vai ficar muito pressionado, né, pela opinião pública no Brasil, né, ele não vai aceitar aí essas exigências inglesas, e tudo isso vai resultar, então, no rompimento diplomático, né, entre Brasil e Inglaterra, né, que ficou conhecido, então, como a chamada questão Christie. Ok? Seguindo aqui, né, eu estou nesse outro slide aqui, falando um pouco mais sobre, digamos, o grande momento, né, dessa intervenção brasileira na região do Prata, que vai ser, né, a chamada Guerra da Tríplice Aliança, ou como vocês gostam de chamar, né, a chamada Guerra do Paraguai. Né? Essa guerra vai opor, né, vai colocar em lados opostos o Paraguai, né, e os demais países da chamada Tríplice Aliança, né, países como Brasil, Argentina e Uruguai. Lembrando que aquelas intervenções que eu mencionei anteriormente, elas já aconteceram, né? Então, tanto Uribe quanto Rosas, que eram ameaças à hegemonia brasileira, já foram golpeados, já foram destituídos, né? No lugar deles, outros presidentes favoráveis, ou pelo menos convenientes à diplomacia brasileira, né? No caso da Argentina, o general Urquiza, né? No caso do Uruguai, Venâncio Flores, né? Enfim, então, né, a gente tem a formação de uma tríplice aliança contra o Paraguai. Né? O Paraguai, se sentindo prejudicado por essa intervenção brasileira, né, nos países vizinhos, vai colocar em prática, né, a formação do chamado Paraguai Maior, né, que compreendia aí, né, a conquista de territórios, inclusive do Mato Grosso brasileiro, né, para que o Paraguai tivesse mais acesso, mais controle sobre o Rio Paraná, né, que leva aí, né, ao Rio da Prata, que leva lá, desemboca lá no Rio da Prata, enfim. Então, essa questão, nessa região do Chaco aí, essa região do Pantanal, era interesse direto do Paraguai, né, e isso vai, né, dar ao Paraguai a senha, né, para iniciar essas agressões aí contra o Brasil,
né? Então, a gente tem essa guerra, uma guerra longa, né, que durou de 1865 a 1870, né, quase 6 anos aí, né, em que vai trazer como resultado, basicamente, né, a destruição do Paraguai em termos físicos, em termos econômicos e, ao mesmo tempo, uma reaproximação do Brasil com a Inglaterra e um enorme, né, endividamento, além também, né, dos efeitos sociais, digamos assim, né, né, os efeitos sociais que essa guerra, esse conflito vai trazer para o Brasil, ok? Então essa participação brasileira na Guerra do Paraguai, como eu venho dizendo, né, ela vai cobrar um preço, né? Ela vai cobrar um preço aí no sentido de que o Brasil ele não vai, né? O Brasil ele não vai sair exatamente igual dessa participação na Guerra do Paraguai, né? Como entrou, né? O Brasil aí ele vai sofrer com isso, ele vai, né, passar por mudanças internas, não apenas de economia, né? Mas estou falando também de mudança interna mesmo, né? De mudança social, de mudança política, né? Uma vez que esse exército brasileiro que vai à Guerra do Paraguai, a gente comentou sobre isso na aula, né, presencial, é basicamente um exército negro, né? Então isso vai fazer com que, né, a experiência, né, brasileira, né, na Guerra do Paraguai, né, vai fazer com que, né, a relação da opinião pública com a escravidão ela também seja alterada, né? Então, o que a gente tem, né, também aí para esse final, para essa segunda parte aí do segundo reinado, digamos assim, né, vai ser aí o Brasil passando também por transformações de ordem política, de ordem social, de ordem interna, né, relacionadas aí, né, a questão também da escravidão, né? Era uma questão a resolver, né? A pressão que vem de fora para a inserção do Brasil, né, na lógica do capital, né, a abolição da escravidão, né, como resolver a questão da mão de obra, né? Que Brasil seria esse aí, né, que resultaria, né, dessas mudanças todas? O que sobraria desse Brasil, né? Então, nesse último quarto aí, né, da monarquia, a gente tem aí um crescimento muito grande do abolicionista, da luta abolicionista, né, sendo que eu destaco aqui duas frentes, né? Era uma pressão externa e uma pressão interna ao mesmo tempo, né? Essa pressão externa é exercida pela Inglaterra, que queria o fim da escravidão no Brasil para acelerar a introdução, né, da ordem capitalista no Brasil, e, por outro lado, existia uma pressão interna também, né, não apenas por parte dos próprios negros, mas da própria opinião pública, né? Existia toda uma corrente aí favorável, né, ao fim da escravidão por N motivos, né? Então, você tinha muitos negros, muitos personagens pardos, mulatos, negros, né, engajados aí nessa luta abolicionista, né? E aí eu destaco aqui, né, o avanço abolicionista pela legislação, né, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que é aquela lei, né, que finalmente vai conseguir, pelo menos, dificultar o tráfico, né, a importação de novos cativos, de novos escravos. Ela é uma lei de 1850, na verdade, ela é um remake, né, ela é uma tentativa de reeditar a lei de 1831, que foi uma lei que foi solenemente ignorada pela nossa elite. A nossa elite, vocês sabem, né, ela não é muito, né, aceita aí a seguir a lei, só quando interessa. Enfim, então, né, a Lei Eusébio de Queiroz, ela veda o tráfico de escravos. A partir daí estava proibida a importação de novos cativos, né, a chamada Lei do Ventre Livre, né, a Lei Rio Branco, de 1871, que ela vai estabelecer a liberdade, ou pelo menos a possibilidade de liberdade,
né, para filhos de escravizados nascidos a partir de então, tá certo? A Lei de Sexagenários, né, de 1884, né, que é a lei que vai libertar os escravos com mais de 65 anos, e a Lei Áurea, né, a final, a derradeira, que, né, permitiu aí a libertação dos escravos, embora sem nenhum tipo de compensação, tá? Então percebam, né, eu chamo a atenção de vocês aqui para da primeira que efetivamente pega até a última, né, quase 40 anos, né, para que o Brasil finalmente liberte seus escravos, né? Então, bastante complicado aí para você ver, para vocês perceberem a morosidade, o pouco interesse da nossa elite em acabar de fato com a escravidão. Né? E aí, né, já que se falava em escravidão, era necessário resolver, ou pelo menos mitigar, né, diminuir os impactos da questão da libertação da mão de obra. Né? A nossa elite, então, vai adotar, né, a saída de investir pesadamente na questão da migração, né? Da imigração, sobretudo europeia. Muitos italianos, portugueses, espanhóis, né, vão estar chegando ao Brasil aí, né, nessa experiência, nesse finalzinho aí de século XIX, as primeiras experiências ali por volta de 1840, 1850 já, 1870 a gente tem um boom, né, principalmente a partir da chamada Fazenda Ibicaba, né, quando o senador Nicolau de Campos Vergueiro vai, né, introduzir uma grande quantidade, uma quantidade significativa de estrangeiros, né, mas no sistema de parceria, né, onde esses imigrantes vinham por conta própria, né, chegando aqui no Brasil, eles recebiam entre aspas, né, era dado a eles, né, concedido a eles um lote para que eles pudessem trabalhar, e parte do que eles produziam era entregue aí, né, para o dono da terra, e uma pequena parte ficava para ele. Né? Esse sistema aí acabou não dando muito certo, né? Foi visto aí com muita reserva, trouxe muitos problemas, trouxe revoltas, agitações por parte desses imigrantes, que na prática viviam numa condição de quase escravidão. Né? E aí, num segundo momento, para tentar, né, mitigar isso aí, a gente tem aí né, uma outra parte mais para o final do século XIX, 1870, 1880, né, onde vai haver, então, um investimento estatal das províncias, né, dos chamados que seriam para frente estados, né, principalmente em São Paulo, vai haver muito dinheiro estatal envolvido, o governo da província vai, então, bancar as passagens, vai oferecer estadia, né, pelo menos por um tempo, para essas famílias imigrantes, e aí a coisa aconteceu um pouco mais a contento, tá certo? E, para finalizarmos aqui, eu não posso deixar de bater na tecla com vocês, né, sobre o protagonismo negro na abolição, né, de que, na verdade, né, essa história tradicional que a gente ouve, né, de que a Princesa Isabel foi a grande protagonista, isso aí há muita controvérsia, né? Falaremos disso mais à frente, com mais detalhes na atividade aí, beleza? E aí, para finalizarmos, né, a crise do Império e o alvorecer da República, né, a geração de 1870, né, nesse contexto aí de abolição também é um contexto em que as ideias republicanas vão ganhar muita força, né? Então, destaco aqui republicanismo, fim da Guerra do Paraguai, né, aquelas mudanças sociais todas, né, e o abolicionismo como forças propulsoras dessa crise do Império. Né? O movimento republicano ganhando força com o Manifesto Republicano, né, diferentes grupos republicanos surgindo aí, como republicanos revolucionários, republicanos legalistas, republicanos conservadores e os chamados positivistas. Né? Chamo a atenção de vocês principalmente para esses dois últimos, né? Conservadores e positivistas, porque é daí que vão sair, né, os pais, digamos assim, né, os patriarcas, digamos assim, da República Brasileira, do movimento que vai se firmar a posteriori. Né? Esses republicanos conservadores basicamente se reuniam no PRP, né, no Partido Republicano Paulista. Né? E esse republicanismo conservador ele vai ter como principal marca
né, uma ênfase no federalismo, né, onde os estados deveriam ter maior poderes, maior liberdade, né, para fazerem suas constituições, para fazerem, né, suas atividades econômicas, para estabelecerem seus impostos. A questão fiscal é uma questão central. A questão das forças armadas de cada estado, né, que hoje são simbolizados aí pelas polícias militares, era uma questão chave também, né? Então, esses grupos locais, né, esses republicanos conservadores, vão primar principalmente por essas questões que eu destaquei aqui, tá? E os positivistas, que vão ter um apelo muito forte, sobretudo nos meios militares, né, que vão ser aí uma força importante nesse processo aí, né, de proclamação da República, tá? Então, fica de olho nesses dois grupos aí, ok? E já entrando na República, né, essa República que nasce, portanto, né, da interação aí entre esses dois grupos, né, da união entre militares positivistas, em sua maioria, e, né, essa elite civil republicana, federalista, conservadora, né, centrada principalmente no estado de São Paulo, a gente tem a proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Né? Essa República é proclamada por um golpe militar, esse golpe militar ensejado aí pelo Exército, ensejado aí, né, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, né, onde o Brasil, então, finalmente vai ingressar na ordem republicana. Tá? Então, esse primeiro momento, justamente por conta desse domínio, né, esse predomínio dos militares do Exército, ficou conhecido como a fase da República da Espada, né? Onde acontece a formação do Estado, e também a gente já tem nesse momento a primeira crise econômica. Crise política, a gente vai ver isso mais para frente, nos próximos capítulos, mas já nesse primeiro momento mesmo também uma crise econômica. Né? Então, essa crise econômica que vai se identificar com o plano de industrialização conhecido como encilhamento, né? Ensejado aí pelo Rui Barbosa, que aparece para vocês no slide. Né? A ideia dele, né, vai se basear na emissão de papel moeda, na concessão de crédito farto para a abertura de empresas, a descentralização, né, da bancária, para que todos os bancos praticamente pudessem, né, fossem credenciados a construir, né, dinheiro. Enfim, então, essa política emissionista vai fazer uma série de problemas. Né? Era um plano primário, né? Embora eu não seja economista, né? Mas dá para perceber que era um plano que tinha tudo para dar errado e deu. Né? Então, emitir papel moeda em grande quantidade, oferecer crédito a juros baixos, né? Para abertura de empresas, né? Mas o que esse dinheiro serviu foi para criar empresas fantasmas, especular na bolsa de valores, valorizar artificialmente ações, né? Enfim, então foi um grande fracasso em encilhamento e foi a primeira grande crise aí, né, dessa República Brasileira, tá? Se destaca também nesse momento aí, né, a Constituição Republicana, né, vai ser convocada uma Assembleia Constituinte nessa República da Espada, nesse governo provisório, e essa Assembleia Constituinte vai elaborar então a primeira Constituição Republicana, que é a de 1891, que, dentre os principais fatores, né, instituiu o regime republicano federativo, dividiu o poder em 3, separou oficialmente igreja e Estado, o Estado esse agora que era laico, né, estabeleceu o voto universal masculino para os alfabetizados, que excluía bastante gente. Né, agora, embora o voto fosse aberto, embora esse voto fosse universal, ele era aberto, né, o chamado voto descoberto. O que é isso? Era aquele voto onde o sujeito chegava na sessão eleitoral e ele tinha que declarar o seu voto, né, o que obviamente vai facilitar o controle desses votantes. Né? O Legislativo Federal ele era bicameral e vai, na Constituição, estabelecer os poderes que cabiam às províncias essas futuramente chamadas de estados. Ok? Então, galera, encerrando aqui essa parte positiva, depois,
né? A gente vai aí para a parte ao vivo, né? Para a parte live de fato, para poder, né, tirar eventuais dúvidas de vocês, fazer comentários a mais aí que ficaram faltando, né? Rapidinho, não dá para falar muita coisa aqui, tá? Para não ficar muito longo, ok? E o recado tá aí. Lave as mãos, fica em casa e, ó, o tio ama vocês. Sextou. Valeu, galera. Tamo juntos, fiquem com Deus e até a semana que vem. Ok? Beijo, beijo, beijo. Tchau.